A paz do Senhor, eu tô aqui gravando mais esse vídeo, né, para continuar falando sobre a armadura de Deus e dando continuidade aos outros vídeos que eu tava falando em Efésios 6, onde Deus nos ensina a nos preparar para a batalha. E a primeira parte da armadura eu disse, né, acompanhando os versículos, que foi a verdade. A segunda parte da armadura foi a justiça. A terceira foi o evangelho. E agora a quarta parte dessa armadura está no versículo 16 de Efésios 6, que diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a quarta parte que compõe essa armadura é a nossa fé, né? E o soldado romano, ele usava um escudo bem grande, que chegava a ter mais de 1 metro, né? E revestido de couro. E os dardos era como lançado tochas mesmo, né, de fogo. E quando essas tochas batiam no escudo, elas eram apagadas e não feria o soldado. Então, a fé, sendo nos mostrando aqui a Bíblia, nos mostrando a fé como esse escudo, nós entendemos que é a fé que nos protege de tudo aquilo que é lançado contra nós, né? De tudo aquilo que vem para nos ferir, para nos tentar parar, que vem de lado oposto, né? Como aqueles dardos eram lançados de lado oposto aos soldados, e é a fé que faz isso tudo, é parar e não nos ferir e não nos matar. Então, olhando também outros versículos que a Bíblia nos mostra falando sobre a fé, nós vemos o quanto a fé é importante, principalmente agora, nesse momento de crise, que o mundo todo está enfrentando essa enfermidade. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé, né? Depois, as referências que eu for citando aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, a fé não é apenas um acessório na vida do cristão. A fé não é algo que eu vou usar ou deixar de usar e não vai fazer falta, né? Se o justo vive pela fé, então é uma questão de sobrevivência, né? E por isso eu volto a falar, né, que o escudo guardava a vida do soldado. E a fé, ela vai trabalhar também na nossa vida dessa mesma forma, né? Então, para nós atravessarmos situações como essa que nós estamos enfrentando, já imaginou a gente sem fé? Então é a fé que faz a gente enfrentar, atravessar, né, e chegar do outro lado, né? A Bíblia traz em Hebreus a lista dos heróis da fé, que foram, né, grandes homens de Deus, né, que venceram pela fé, né, que enfrentaram inimigos, que perseveraram na palavra, no que Deus tinha entregado para eles e venceram pela fé. Nós temos também Abraão, né, como pai da fé, né? Por quê? Porque Abraão foi capaz de levar o seu próprio filho para ser sacrificado, subiu ao monte com seu próprio filho para ser sacrificado, em obediência a Deus e também pela fé, porque ele cria no Deus que ele servia. Então a fé, ela nos faz passar por situações e ter coragem de enfrentar desafios que nós nunca pensamos, né, enfrentar. Também a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é através da fé que nós cremos que Ele existe, não é mesmo? Um Deus invisível. Se a gente não tiver fé e crer que Ele existe, apesar da gente sentir esse Deus e ver Ele se manifestar através de tudo que está à nossa volta, mas nós não o vemos, não apalpamos, né? Então é pela fé que nós cremos que Ele existe, né? É pela fé que nós cremos na Sua palavra. E também a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé é como uma plantinha que a gente planta. Se a gente regar ela, cuidar, colocar esterco,
cada dia ela vai crescer, vai estar maior, vai estar mais forte, né? Assim também a fé. A minha fé não tá todos os dias, né? Já nasce, ai, que fé gigante, eu já tenho a fé de Abraão, né? Eu sou cristão, eu creio na palavra e eu já tenho uma fé gigantesca. Não, a fé ela vai crescendo dia a dia, né? Quando ela vai sendo o quê? Regada. Ela vai sendo regada todos os dias pela palavra, pela obediência, né? Quando eu ouço a voz de Deus e obedeço, e eu vejo o resultado daquilo, né? A minha fé é acrescentada todos os dias, né? Então, essa quarta parte do evangelho, nós também vemos que é indispensável, como as outras partes, perdão, essa quarta parte da armadura também é indispensável. Por isso que desde o começo lá diz, né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, é toda a armadura, né? Para que nenhuma área da nossa vida esteja vulnerável ao inimigo. Então eu quero deixar um desafio aqui para você, né? Noé. Noé recebeu uma ordem de Deus para construir uma arca, né? Sem mesmo conhecer chuva, porque antes do dilúvio não havia chuva. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que a terra era regada por orvalho, né? E que brotava também da terra, né? Mas chuva não se conhecia. E mesmo assim Noé creu. Quando Deus disse para ele construir uma arca e para pegar todas as espécies de animais, né? Casal, né? Macho e fêmea, e também para ele entrar na arca com a sua família, enfim, né? Vocês conhecem toda a história. E ele construiu aquela arca apenas ouvindo a voz de Deus. Eu penso que Noé imaginava o que é chuva, o que é dilúvio, né? O que é arca, né? O que é isso que eu vou construir mesmo? Que projeto é esse? Mesmo assim, ele construiu pela fé, em acreditar no Deus que ele servira. Então, eu desafio você hoje, será se pela fé você tem coragem, de investir, de acreditar, de colocar a sua mão, as suas forças, o teu tempo em um projeto que você nem mesmo conhece, em algo que apenas Deus falou com você, né? Em algo que desconhecido para você, até para outras pessoas, em algo até impossível aos seus próprios olhos, mas que pela fé, né, que Deus falou ao seu coração, você tem coragem de investir nisso? Você tem coragem de acreditar, né? Você tem coragem de colocar a sua família nesse projeto, como Noé colocou, né? Apenas pela fé no Deus que nós conhecemos, que nós servimos, pela palavra desse Deus maravilhoso. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, né? Mais uma parte dessa armadura. E eu creio que se nós estivermos bem revestidos com essa armadura, nós vamos vencer sim. Nós vamos atravessar essa crise sim. Nós vamos vencer esses tempos difíceis, né, de pandemia, sim. E pela fé, nós vamos ver, né, prosperidade, nós vamos ver saúde, nós vamos ver bênção sobre a nossa casa, nós vamos ver a nossa nação, né, prosperar, nós vamos ver vidas sendo saradas, sendo curadas pela fé. Amém? Que Deus abençoe.